Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 6 a seguir. Vamos lá. E nós, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde permanecemos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles, e prolongou-se o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso sermão de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então Paulo subiu, partiu o pão e comeu, e depois disso lhes falou até o amanhecer e partiu. Quem pode dizer amém por essa palavra? Como eu disse, Atos dos Apóstolos vai trabalhar o desenvolvimento da igreja na terra. E Atos dos Apóstolos conta algumas dessas histórias inusitadas. E Deus colocou no meu coração esse texto que fala de uma história, daquelas histórias que só a Bíblia mesmo pode ter. Aquelas histórias pequenininhas. Você entende o termo gaiato? Quem entende o termo gaiato? Fulano entrou de gaiato. Hoje nós vamos ter como personagem central aqui nessa noite um cara que entrou de gaiato na história. Do nada, de repente, você está lendo Atos dos Apóstolos e você ouve falar de Pedro, Paulo, João, Tiago. De repente, um cara entra de gaiato na história. O cara que estava no 3º andar, na janela do 3º andar, e caiu, dormiu e morreu. Dormiu, caiu e morreu, para ser mais exato, no meio do sermão do grande apóstolo Paulo. Paulo tinha acabado de vir de uma cidade chamada Éfeso, e lá em Éfeso tinha acontecido alguns problemas. Quiseram quase que matar Paulo lá. Paulo meio que correndo, de repente vai parar em Troade. A viagem de Filipos a Troade, de onde Paulo partiu, gastava no máximo 2 dias. Mas nesta viagem aqui, Paulo gastou cerca de 5 dias. Ou seja, alguma coisa deve ter acontecido no meio dessa viagem. Por fim, Paulo chega então em Troade. Eu tenho uma mente fértil, então eu imagino, eu viajo assim na maionese, e eu imagino que Paulo chega em Troade e ele só tem um objetivo na cabeça. Qual? Descansar, reabastecer, rever os colegas, os irmãos, tirar uns cochilos, umas sonecas. Afinal de contas era o apóstolo Paulo, o homem das grandes viagens. Ele chega à cidade de Troade inicialmente para ter um descanso, para descansar um pouco. O apóstolo fica ali por volta de 7 dias, uma semana. No primeiro dia da outra semana que está iniciando, noite de domingo para segunda-feira, eles se reúnem num lugar especial, e agora eles querem ouvir o sermão do apóstolo Paulo. Imagine, se eu também vivesse naquela época, eu também gostaria de, se Paulo vivesse nessa época, na minha época, com certeza eu ia ter uma coleção dos DVDs do apóstolo Paulo. Quem não gostaria de ouvir o grande apóstolo Paulo falar um sermão, apresentar uma ideia, uma nova tese? Afinal de contas, era o grande apóstolo Paulo. Aquele dia, à noite, eles se reúnem para se despedirem do amado apóstolo Paulo. E Paulo, como despedida, vai fazer um sermão. E Paulo preparou um bom sermão. Um sermão tão bom que ele estendeu o sermão até a meia-noite. E hoje, eu não sei se vou beirar a meia-noite, mas quem sabe eu chego lá.
Amém? Se eu ir até meia-noite, fica a gente aqui ainda ou não? Então o apóstolo vai até meia-noite, ele vai pregando. A cidade de Troade era uma cidade pequenina, não era muito grande, mas era uma cidade muito importante. Valinhos também não é uma grande cidade, mas é uma cidade muito importante. Em Troade, aquela pequena cidade, fatos importantes aconteceram. Valinhos também é uma pequena cidade, mas fatos importantes acontecem aqui. Aquela cidade pequena era uma cidade portuária, dali saíam navios para várias partes do mundo. Havia algumas outras cidades perto ali, Mileto, por exemplo, não era tão longe de Filipos, como eu disse, gastava-se no máximo 2 dias de viagem. A cidade de Troade era muito importante, o comércio daquela cidade girava em torno do turismo, era uma cidade turística, o povo trabalhava muito naquela cidade. Mesmo assim, se reuniram para assistir o sermão do apóstolo Paulo, para um culto especial, um culto que tinha ceia, que tinha santa ceia no meio, e o apóstolo Paulo era o pregador da noite. O escritor de Atos dos Apóstolos, possivelmente Lucas, ele nos informa que aquele lugar também era um lugar especial, não era num lugar costumeiro, era num cenáculo, um lugar especial. E o escritor faz questão de nos informar que haviam muitas luzes, muitas lâmpadas ali naquele lugar. Agora, para que você não pense mal do nosso querido irmão Eutico, eu preciso te informar que as lâmpadas daquela época não eram como as lâmpadas de hoje. As lâmpadas daquela época eram tochas de fogo, que eram umedecidas, abastecidas com óleo, com petróleo. Você já imaginou a fumaceira que não dava isso? Tudo escuro, não tinha energia, e a única coisa que clareava o ambiente era exatamente as tochas de fogo, banhadas no azeite, abastecidas com óleo, com petróleo, que iluminava aquele lugar. Então você imagina a fumaça que não era. E o escritor faz questão de dizer, e havia muitas lâmpadas acesas. A fumaça devia tomar conta. E o cheiro daquilo, pastora Solange. Gente, quem já morou na roça e sabe o que é lamparina como eu, aquilo de noite, o cheiro daquilo, você já imaginou uma casa cheia? E Paulo pregando. E como não tinha bateria, contrabaixo, teclado para ajudar, como está me ajudando aqui, então o sermão de Paulo era no puro gogó. E não tinha microfone também. E tem mais uma, eles estavam no 3º andar, mas era o grande apóstolo Paulo que estava ali para pregar. Então juntou muita gente, estava lotado, estava tão abarrotado de gente o ambiente, o lugar, que Eutico, talvez por trabalhar demais, aquele dia o nosso irmão Eutico chegou atrasado. É chato quando a gente chega atrasado, não é? É, eu sei que é. Eutico chegou atrasado, não havia mais cadeiras, não havia mais bancos, não tinha mais lugar nem para passar. Aonde é que Eutico vai achar um lugarzinho? Aonde? Como a casa estava muito cheia, abarrotada de gente, aonde foi que o Eutico foi achar um lugarzinho para se assentar? Na janela. E não era uma janelinha pequena, as janelas daquela época, até para ter ventilação e claridade durante o dia, era mais porta do que janela, era grande. E eu não acredito que Eutico estava sozinho naquela janela. É pensamento meu, a Bíblia não diz, mas é um direito meu de pensar. Não devia estar sozinho naquela janela, deveria ter mais gente com ele, afinal de contas a casa estava cheia, e Eutico foi para a janela. Quando Eutico está ali na janela, Paulo está pregando. Agora, imaginem comigo, viagem comigo, sem microfone, sem bateria, guitarra, teclado, contrabaixo e taco, balaco ali, lâmpadas e Paulo pregando. Irmãos, o cheiro daquelas, o cheiro, a fumaça,
Aquilo foi entrando pelas narinas do irmão Eutico. Aquilo foi entrando. O Eutico trabalhou o dia todo, cansado, dói aqui, dói ali. E Paulo pregando. E o sermão não acabava. E Paulo foi. Era possivelmente o último sermão que Paulo ia pregar ali. Era muito importante. E Eutico tentava fazer isso. Tentava prestar atenção. Mas o cochilo veio. Você já cochilou na igreja? Na escola eu sei que já. Dentro do ônibus. Eu já dormi dentro do ônibus e fui parar 2 cidades para frente da minha. Mas é terrível, você não quer dormir, mas o sono vem. E às vezes pregando, às vezes na igreja, eu fico olhando assim para o público e eu encontro alguns assim, sabe? Aleluia. É inevitável isso, você não consegue dominar certas situações. E isto acaba acontecendo com o nosso querido amigo Eutico. E Eutico vai cochilando. E eu imagino o Eutico sentado, as pernas para o lado de dentro do cenáculo, o rosto virado para Paulo, as costas, claro, para a janela, e o sono veio. E veio. De repente, só escuta o grito. Ah! O que foi isso? Aquele menino que estava na janela caiu, morreu. E o apóstolo Paulo, o que tem que fazer? Puxa vida, mas durante o meu sermão o cara morrer? E Paulo desce correndo, abraça o jovem Eutico e ressuscita aquele garoto e o traz de volta. Eu não sei se Eutico volta para a janela ou se arrumaram um lugarzinho especial, porque agora Eutico era o centro das atenções, não mais o apóstolo Paulo. O centro das atenções agora era o dorminhoco, era Eutico. Agora, atenção, agora eu vou começar o meu sermão, a mensagem que Deus colocou no meu coração. Quem sabe eu vá até meia-noite. Pelo amor de Deus, não durma, nem caia da cadeira. Aqui começa a mensagem que Deus colocou no meu coração. O tema da mensagem desta noite é a geração da janela. Como é a geração da janela? Eu estou falando da minha geração, portanto eu estou falando de nós. Como é a geração da janela? Em primeiro lugar, a geração da janela é uma geração que tem personalidade. Quando eu digo a nossa geração, eu estou dizendo a minha geração e a tua geração, ok? A nossa geração é a geração da janela. Por quê? Em primeiro lugar, é uma geração que tem personalidade. Quem é o cara da janela? Ei, não é o cara da janela, não é o menininho da janela, não é o cara da janela. Ei, ele tem nome, o nome dele é Eutico. A geração da janela é uma geração que tem personalidade. A geração da janela pode até chamar Maria, mas não vai com as outras. A geração da janela é a geração que não é piolho, que vive andando pela cabeça dos outros. Não, é uma geração que tem personalidade, sabe aonde quer chegar, sabe aonde está. Eu sou da geração da janela. Eu tenho nome, eu existo, eu tenho personalidade, eu tenho cor, eu tenho cabelo, eu tenho olhos, e eu tenho Cristo na minha vida. Geração da janela, geração que tem nome, que você não foi feito para ser comum. Eu vim aqui hoje para dizer que Deus tem uma história com a sua vida. Talvez você tenha um nome feio como o coitadinho do Eutico, mas o seu nome está na agenda de Deus, e na agenda de Deus Ele marcou esse dia, e nesse dia está escrito que Ele vai mudar a sua história, a sua história, a sua história. Eu acho bonito algumas coisas na Bíblia. Eu acho bonito como a Bíblia
faz questão de mostrar o nome das pessoas. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu sou apaixonado por livros. Se você quiser me presentear, me dê um livro. E de preferência me dê um livro de biografia, um livro de história de alguém. Eu sou apaixonado nas histórias da Bíblia. E tem uma coisa gostosa nas histórias da Bíblia. A Bíblia faz questão de mostrar o nome das pessoas. Deixa eu colocar o óculos que eu não estou te enxergando. A Bíblia faz questão de dar o nome às pessoas. Mateus capítulo 27, versículo 32. Jesus Cristo tinha 70 discípulos, 12 apóstolos. Jesus tinha um amigo lá no Sinédrio chamado Nicodemos. Jesus tinha um amigo publicano chamado Zaqueu. Mas quando ele está sozinho, carregando a cruz, quem é que se levanta para ajudar Jesus a carregar a cruz? Um cara? Não é um cara, ele tem nome. O nome dele é Simão, e ele é de Cirene, Simão o Cirineu. A Bíblia faz questão de dar nome àqueles que marcaram a história. A Bíblia faz questão de citar o nome daqueles que foram vencedores, daqueles que entraram na história, nem que seja de gaiato, mas entraram. A Bíblia faz questão de dar o nome a essas pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro está preso, e Deus envia um anjo para livrar Pedro da prisão. E Pedro sai da prisão. Ele procura o primeiro lugar que ele se lembra, um lugar de oração. E ele vai para a casa da mãe de João Marcos, seu amigo. Quando ele chega, ele bate na porta. Alguém abre, ele entra. Ei, um parênteses na história. Como é que era o nome da pessoa que abriu a porta para Pedro? Rode, uma menina, uma empregada, uma criada chamada Rode. Eu vim aqui hoje para dizer que não importa se você é empregado ou empregador, não importa se você é criado ou criador, o importa é que você tem um nome, você tem uma história, Deus te ama, não importa a tua posição social. A menina que abre a porta para Pedro, Rode. E se você, por um acaso, tiver um tempinho na sua casa e puder, abra sua Bíblia depois, no capítulo 16 do livro de Romanos. E você, que não tem filhos ainda, ou que está grávida, vai encontrar algumas sugestões de nomes, os mais extrovertidos possíveis. Por exemplo, Tércio, o cara que escreveu a carta para Paulo. Por exemplo, Júnia, que nome esquisito, Júnia, né? Por exemplo, Gaio. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 16, você será apresentado à irmã Febe, a Áquila, a Priscila, a Epêneto, a Andrônico, a Urbano, a Amplíato, a Apeles, a Aristóbulo, a Herodião, a Narciso, aquelas duas irmãs gêmeas, Trifena e Trifosa, a Pérside, Rufo, Ansícreto, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, Filólogo, e aí vai a lista. Quem é essa gente? Gente que simplesmente ajudou o apóstolo Paulo, gente que entrou na história. A Bíblia é um livro de história. A Bíblia é um livro de gente que marcou. A Bíblia é um livro que faz questão de citar o nome das pessoas. Eu vim aqui hoje dizer para você que Deus está levantando uma geração que tem personalidade. Não é o menino da janela, é Eutico o nome dele. Geração que tem nome. Eu queria que você olhasse com seus olhos de profeta para a pessoa que está do seu lado e perguntasse assim para ela, mas se você perguntasse gritando: quem é você? Pergunta que eu quero ouvir, pergunta que eu quero ouvir. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Esta geração é uma geração que não pode ficar quieta. É uma geração que tem personalidade. Quem tem personalidade não fica quieto. Quem tem personalidade não é guiado pela cabeça dos outros. Quem tem personalidade não é o mundo que vai dizer pra gente como a gente vai ser. É a gente que vai dizer pro mundo como é que o mundo tem que ser. Quem tem personalidade não aceita conselhos de qualquer um. Quem tem personalidade bate o pé no chão e diz: eu decido se vou para o céu ou para o inferno.
Eu decido se uso drogas ou deixo de usar. Eu decido se perdo a virgindade ou me seguro até o casamento. Quem tem personalidade é assim. Esta minha geração é uma geração que não nasceu para ficar quieta. É uma geração que veio ao mundo para chamar a atenção. E vou dizer uma coisa para você, não sei quanto a você, mas quanto a mim, para mim, não basta só sobreviver, tem que marcar. Não basta viver, tem que fazer a história. Esta geração é a geração que tem personalidade. É por isso que esta geração tem sido atingida de todo jeito. E sabe o que me deixa triste, pastor Luiz? Sabe o que me deixa triste? É saber que muitas vezes a minha geração é igualzinho a Eutico, só chama a atenção de alguém quando morre. Será que ninguém viu Eutico cochilando na janela? Será que não tinha um filho de Deus ali para dizer: Eutico, aqui não é um bom lugar para você sentar? Será que ninguém viu Eutico dando umas pescadas assim? Eu fico triste, porque a minha geração parece que só lembram da gente quando morre, quando se perde. Infelizmente, é bonito dizer para você que a nossa geração é uma geração que tem personalidade. Eu sei que você gostou disso, eu sei que você disse aleluia, eu sei que você vibrou, e eu sei que você disse isso é para mim, mas tem uma coisa pesada que eu tenho que dizer aqui. Infelizmente, a nossa geração é a geração Eutico, a geração que dorme. Infelizmente, a nossa geração é uma geração que está dormindo, geração que dorme, geração inerte, geração da janela. Por causa disso, esta geração tornou-se alvo principal de Satanás. O outro lado da janela tem chamado mais a sua atenção. A coisa está triste, está caótica na nossa nação. A coisa está terrível no meio da nossa juventude perdida. As penitenciárias, as prisões estão cheias de jovens como eu e você. Quem são esses? São aqueles que caíram da janela e a queda foi muito grande. Eu louvo a Deus por esse trabalho aqui, porque o Espírito Santo ministrou no meu coração durante esta semana, que Ele vai encontrar muitos Eúticos aqui, gente que caiu da janela, que está ferido, mas esta noite Ele vai te ressuscitar aqui. Gente esquecida pela família, abandonada pelos amigos, que carregam traumas dentro de você. E o Espírito Santo tem falado ao meu coração esta semana, que esta noite Ele vai descer com uma unção de cura aqui nesse lugar, e os Eúticos vão se levantar. A minha geração, porque é uma geração que está adormecida, tornou-se o alvo principal de Satanás. Agora escute isso aqui: Satanás está entrando e destruindo a nossa geração. Mas eu preciso te dizer uma boa notícia. Afinal de contas disseram que eu sou profeta aqui, e profeta não traz só tragédias para o povo. Eu vim dizer uma coisa boa para você também. Enquanto esta geração é o alvo principal de Satanás, ela torna-se também, neste século 21, neste ano de 2005, ela torna-se o alvo de Deus também. Ela é alvo de Satanás, porque Satanás quer destruí-la, mas ela é alvo de Deus, porque Deus quer aproveitá-la, aproveitá-la, aproveitá-la. Eu queria ver você bater no peito e dizer: eu sou útil, eu sou útil, eu sou útil, eu sou útil. Eu queria ouvir você dizer: me usa Deus, me usa Deus, me aproveite, me aproveite. Me aproveite, Deus. Eu queria ouvir você fazendo essa oração. Talvez não dá para eu ouvir daqui, mas pelo menos eu vou ver um pouco. Eu queria ouvir você fazer esta oração.
Me aproveite, Deus. Me utilize, Deus. Utilize-me para mudar a história da minha família. Usa-me para mudar a história do meu bairro. Usa-me para mudar a história desta cidade. Usa-me para mudar a história da minha escola. Eu queria te convidar a fazer esta oração. Me utilize, Deus. Esta noite, o principal alvo de Deus aqui é você. É você. Oh, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Oh, e se Deus estiver tão forte aí quanto está aqui, uma coisa diferente, extraordinária, estranha vai acontecer aqui essa noite. Oh, sabe como eu vejo Deus aqui essa noite? Eu vejo Deus essa noite aqui como um reciclador de vidas. O ser humano consegue reciclar o vidro, consegue reciclar o plástico, consegue reciclar o papel, mas só Deus consegue reciclar o ser humano. Essa noite, Deus é o reciclador aqui. Ele vai nos levar para a sua indústria, e Ele vai amassar e refazer algumas vidas aqui. Oh, se levanta a geração da janela, acorda a geração da janela. Deus quer nos usar. Não é a geração de ontem, é a geração de hoje. Eu estou falando com você. Deus quer utilizar a sua vida. Ei, um minutinho sem som aqui, só um pouquinho, que eu preciso que você entenda bem claro isso. Ei, eu vim aqui hoje para dizer que Deus precisa de você, que Deus pode aproveitar a sua vida. Eu vim aqui hoje para dizer que você é muito especial, que você é muito importante. Talvez você caiu da janela, mas hoje Deus pode te levantar e usar a sua vida. Esta geração será conhecida como a geração que levantou-se. Esta minha geração é uma geração que tem personalidade. Em segundo lugar, é uma geração que infelizmente está dormindo. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Ajuda aqui, hein? Ajuda aqui. Eu vou dizer uma coisa profética aqui. Esta geração está dormindo só por um tempo. Somos um leão adormecidos, mas se a gente acordar, ninguém nos segura. Aguenta aí, porque a unção profética baixou em mim aqui. A minha geração vai fazer a história. Esta é a noite que Deus te levanta. Esta é a noite que Deus te tira do anonimato. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um trapo atrás da porta. Você não é a vassoura que lavou a casa ontem à noite. Você tem nome, você tem personalidade. E hoje você acordou. Acorda, acorda, leão. Ó, faz de conta que quem está do seu lado é um leão, só que está dormindo. Dá um beliscão nele. Acorda, leão. Acorda, leão. Acorda, leão. Acorda, acorda, acorda. Acorda! Sai da janela! Acorda, leão! Ei, escute isso aqui. Em primeiro lugar, temos personalidade. Em segundo, por enquanto estávamos dormindo. E em terceiro, vamos deixar os nossos rastros na história desse planeta. Não seremos mais conhecidos como a geração das meninas grávidas, seremos conhecidos como a geração das mães de família.
Não seremos mais conhecidos como a geração dos viciados, seremos conhecidos como a geração que foi liberta. Não seremos mais conhecidos como a geração das gangues, seremos conhecidos como a geração das grandes amizades. Não seremos conhecidos como a geração dos assassinatos, seremos conhecidos como a geração dos restauradores de vidas. Não seremos mais conhecidos como os filhos sem pais, seremos conhecidos como a geração da família. Não seremos mais conhecidos como a geração acomodada, seremos conhecidos como a geração que fez a diferença. Não seremos mais conhecidos como a geração da violência, seremos conhecidos como a geração da paz. Não seremos mais conhecidos como a geração daqueles que mataram os próprios pais. Não, seremos conhecidos como o orgulho dos nossos pais. Não seremos conhecidos como a geração que perdeu o mover de Deus, seremos conhecidos como a geração que entrou no mover de Deus. Não seremos mais conhecidos como a geração caída, seremos conhecidos como a geração levantada.